Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Dias, eu sou Commerce Engineer aqui na Vetex. Tenho o prazer de dividir o palco com o Reinaldo Páscoa, gerente de e-commerce da Calvin Klein no Brasil. E a gente vai falar sobre os desafios e benefícios da internalização do e-commerce. Reinaldo, prazer. Oi, Carol, Obrigada prazer, por boa tarde a estar todos. aqui conosco. E queria começar perguntando para você contar um pouco da Calvin Klein para a gente, um pouco da operação aqui no Brasil, falar um pouco da história. A Calvin Klein está no Brasil desde 2005, né, foi fundada em 1968 em Nova York, pelo Calvin Klein. E hoje ela tem uma operação com 90 lojas, entre franquias e lojas próprias, mais de 2.900 multimarcas, e a operação de e-commerce desde 2014. Legal, operação bem robusta já. E aí conta pra gente, Reinaldo, por que no início da operação da Calvin Klein vocês resolveram fazer uma operação de full commerce? No começo da operação, o core da empresa sempre foi muito forte no físico, né, na venda por multimarca e na venda das lojas próprias e franquias. Então, a ideia do full commerce foi uma maneira de entrar imediatamente no cenário digital, já com uma estrutura pronta e já começar a atender os consumidores. Então, esse foi o principal fator, de você não ter que começar do zero e fazer toda uma estruturação até você conseguir vender online. Você ganha bastante tempo. Tá, show. Legal, obrigada. E considerando isso, eu queria entender por que vocês tomaram a decisão de internalizar a operação. A decisão de internalizar foi uma evolução natural. Então, de 2014 até 2022, que foi quando a gente internalizou, o digital mudou muito, cresceu muito. O site também teve um crescimento bem significativo. E a gente achou que era o momento de começar a avaliar a internalização pelo tamanho da operação. A Calvin Klein Europa já tinha feito esse exercício, tinha passado por isso com sucesso. Conseguiram melhorar a operação e ganhar know-how digital. Então, a ideia era ganhar know-how e, acima de tudo, melhorar a experiência do cliente. Então, tomada essa decisão, a gente partiu para a parte do plano de ação. Legal. E conta pra gente um pouco, Reinaldo, quais foram os principais desafios dessa mudança, né? Porque é uma mudança bem grande de estrutura da empresa. Os desafios foram muitos, a começar com a decisão, né? A decisão de internalizar não é uma decisão fácil, porque você está numa operação que anda bem, está vendendo bem, você vai fazer uma mudança em todos os pontos de contato da operação, então a chance de erros, falhas e fricções são grandes. Tomada a decisão, a gente elaborou um plano de DRE, né, que é o demonstrativo de resultado de exercício, para fazer projeções de 3 anos de operação, 5 anos de operação, quais são os seus ganhos, quais são os seus resultados financeiros e operacionais. Uma vez isso sendo avaliado pela diretoria e aprovado, aí partiu para a parte dos ganhos operacionais, né? Você precisa envolver toda a empresa, desde a parte de logística, a gente precisou montar, estruturar todo um CD, que até então só tinha um CD para o atacado. A gente precisou envolver toda a parte do jurídico também, né? São inúmeros contratos e reavaliações. A parte de RH, precisa fazer toda a parte de contratação de equipe. Financeiro, toda a parte de conciliações. Enfim, você envolve, de fato, todas as áreas da empresa. Com certeza. E quais foram as oportunidades que vocês enxergavam na época para tomar essa decisão de internalizar? Um dos pontos principais, além, é claro, da melhoria do atendimento ao cliente, é a melhoria dos SLAs. Então, a gente ser mais ágil, mais rápido, atender melhor o cliente. Ter, obviamente, o ganho de resultado, uma melhor margem e um melhor resultado final. E conseguir ganhar know-how digital. Então, a empresa estava no momento com muita vontade de digitalizar e crescer e aprender, porque a gente acredita que o digital, não só hoje, mas a curto prazo e a médio e longo prazo, também vai ter um crescimento bastante significativo e toda a empresa precisava estar envolvida e conhecer do processo digital. É um processo bem longo e uma decisão muito importante de ser tomada, não pode ser tomada de qualquer jeito, né? Eu acho que a gente, para tomar essa decisão, é importante ter muitos testes, né? Se puder falar um pouquinho sobre os testes que vocês fizeram antes de tomar a decisão, como é que foi o processo? Sim, os testes, tem até alguns vídeos que eu trouxe para vocês verem, né?
Uma vez feitas as contratações dos fornecedores, esse também foi um ponto que a gente estressou bastante. Fizemos reuniões com todas as áreas envolvidas antes da contratação de alguns fornecedores e, obviamente, depois. E antes de fazer o Go Live, a gente testou muito pedido, cancelamento, e-mail de pagamento. O time do CD também fizeram várias simulações de tempo, cronometramos quanto tempo leva para pegar um produto, da entrada, para ir fazer o picking, fazer o packing, embalar esse produto, para em cima desses estudos a gente poder fazer projeções de timing para ver se de fato a gente ia conseguir atender e melhorar a operação em cima das métricas que a gente já tinha. Então os testes foram fundamentais. Acho que tem mais um videozinho, né? Para a gente ver um pouco como é que foi os testes que vocês fizeram. Boa. Eu queria saber... Pode falar. Era só para reforçar mais um ponto também, né, que os testes, mesmo sendo às vezes um teste de TI, mas acabava envolvendo a empresa inteira. Então, você podia estar fazendo um teste de sistema, mas você tinha que ver se estava caindo o VTEX corretamente e se estava funcionando todas as integrações também da operação. Então, às vezes, uma pessoa estava fazendo o teste, mas de fato afetava toda a cadeia que estava envolvida. É uma mudança de cultura na empresa, né? Então, com certeza, tem que ter muito teste, tem que engajar o time todo. Realmente. E eu queria, falando um pouco sobre tempo, em quanto tempo vocês terminaram o processo? Quanto tempo durou o processo todo? A gente levou mais ou menos 1 ano e meio planejando, se preparando, fazendo projeções. Entre a gente começar a executar esse plano e fazer o Go Live, eu diria que próximo de 1 ano e meio, mais ou menos. Boa. Considerando que já tem 16 meses do Go Live, quais foram os principais resultados que vocês obtiveram da internalização? Da parte operacional, a gente conseguiu automatizar praticamente toda a parte de cadastros, então a gente ganhou muito tempo. Toda a parte de lançamento de campanhas, landing pages, ajustes na VTEX, a gente conseguiu ter um SLA praticamente imediato, internalizando, então isso ajudou muito. O saque foi uma área que a gente melhorou bastante, porque a gente consegue ter uma extrema agilidade e rapidez de tomada de decisão para poder atender o cliente. Ganhamos também no prazo de entrega, a gente ganhou em média 1 dia de SLA de entrega. Conseguimos confirmar o ganho operacional, de margem operacional e resultado. E conseguimos também com isso ganhar muita união e motivação e abrir portas para vários colaboradores da empresa que se envolveram com o projeto, que hoje fazem parte do time de e-commerce direto ou indiretamente. Boa. Dessa forma vocês acabam tendo um contato maior, ter mais autonomia para tocar os projetos da empresa, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente qual foi o principal desafio, né? Durante todo o processo, se teve alguma coisa que aconteceu que atrasou o projeto e que desafio foi esse, se puder compartilhar, se teve alguma coisa nesse sentido. Nós tivemos alguns atrasos, que é natural, principalmente na fase de testes. Então, a parte de teste de pedidos, se tinha alguma integração que não funcionava ou gerava algum atraso, a gente pausava, entendia e reagendava o Go Live. A gente chegou a reagendar questão de semanas de diferença. A gente não tinha uma pressa de fazer o Go Live, a gente tinha uma data específica que era necessária. A gente tinha um prazo e uma vontade, mas não tinha um deadline que precisaria virar de qualquer jeito. A ideia era fazer um processo bem transparente, seguro, porque, como eu disse, a gente estava com o site andando bem, vendendo bem, o consumidor não podia sentir nenhuma fricção ou mudança. Então, a ideia era que fosse uma transição super suave e contínua e que trouxesse um maior número de vendas e satisfação para os clientes. E um dos pontos que eu achei que foi muito desafiador e que eu acho que hoje eu acho que é o ponto forte do e-commerce, né? Eu acho que para você ter um e-commerce de sucesso, tem que ter basicamente 2 coisas, que uma é clientes e a outra você tem que ter colaboração interna da sua equipe e das áreas envolvidas. Sem a colaboração interna e cliente, você não consegue operar. Legal. E se puder compartilhar um pouco com a gente
O que vocês veem de ganhos e o que vocês projetam no futuro da Calvin Klein, considerando o processo todo, enfim. O que vocês enxergam de futuro para os anos 2024, 2025 da Calvin Klein? A gente após com a estabilização da internalização, né, abriu portas para a gente começar outro projeto, que é o Omnichannel, que a gente começou ano passado. Com o Omnichannel a gente vai poder também partir para esse novo projeto, que novamente envolve todas as áreas da empresa, só que agora eles já ganharam esse know-how do digital. Então, a área de financeira, controladoria, logística, a gente já tem esse know-how e expertise para poder dar esse outro passo, que é o Omnichannel, prateleira infinita, e acompanhar o mercado e as tecnologias à medida que o consumidor tem esse desejo de comprar o produto que ele quer, da marca que ele quer, no lugar que ele quer e com o prazo que ele quer. Então, esse é o objetivo, é estar sempre alinhado com o cliente nesse sentido. Boa, legal. A gente vai abrir para perguntas daqui a pouco, mas eu queria, Reinaldo, que você falasse qual foi o principal fator que você acredita que a internalização foi bem sucedida e uma dica que você dá aqui, um principal fator de atenção. Eu acho que a principal dica é, primeiro, planejar bastante, não fazer nada com correria ou sem estressar muitos testes. Na parte de logística, eu acho que é bom você sempre começar, pós-go live, você trabalhar com uma margem de erro, aí de 1 ou 2 dias até você entender os seus SLAs de fato e sempre se colocar no lugar do cliente e do consumidor. Então, acho que isso é fundamental. Um outro ponto importantíssimo é a escolha dos fornecedores. Então, escolher com muita calma, tomar cuidado na equação preço-qualidade. Então, a Calvin Klein é uma marca que preza muito pela qualidade, pela satisfação dos clientes e colaboradores de toda a cadeia. Então, a escolha dos parceiros é extremamente importante e tem que ser feita com muita calma. Exato, acho que a principal dica também é sempre colocar o consumidor em primeiro lugar e entender se a marca está preparada para começar a internalizar o processo, né? E talvez não seja um momento para todo mundo, mas vocês entenderam que era um momento de vocês de internalizar e botando o consumidor em primeiro lugar, vocês conseguiram fazer um processo bem legal. E eu queria abrir para pergunta, não sei se a gente tem alguma pergunta. Não estamos te ouvindo. Boa tarde. Agora sim. Mármara, prazer. Eu cuido do e-commerce da L'Oréal. A gente fez esse processo de internalização também. Estamos completando 1 ano. E foi um processo doloroso dentro de uma empresa onde o core é o B2B e onde o core é a indústria, né? E não o digital. Eu queria saber se você contou com a ajuda de alguma consultoria no meio do processo, se vocês trouxeram gente do mercado já com a expertise, ou se esse processo de transformação digital e o know-how que você falou foi totalmente interno. A gente iniciou o processo 100% interno, mas a gente fez muita pesquisa ao longo desse 1 ano de preparação. Então, a gente começou realmente sozinho e tendo uma consultoria praticamente dos próprios fornecedores. A própria VTEX nos ajudou muito. A nossa atual agência de suporte da VTEX, que é a M3 atual Cadastra, também foi fundamental. Acho que eles, no final, foram nossos maiores consultores, foram eles. Toda a parte da arquitetura, do design, da migração, a ideia partiu deles. Um ponto que era muito importante era dados. A gente não queria perder dados. Então, a gente perdeu aí algumas semanas, meses, quebrando a cabeça. Como que a gente faz a migração sem perder histórico de Cielo, ClearSale, sem perder histórico nenhum de cliente, né? Literalmente só vira chave e vida normal. E aí partiu deles essa estratégia de arquitetura de sistemas e deu tudo certo. A gente conseguiu virar sem perder nenhum tipo de dados. E aí, quando a gente estava do meio para o final do projeto, a gente também chamou uma consultora interna para ajudar a coordenar um pouco as equipes, porque o projeto foi tomando uma proporção grande, né, e a gente seguia tocando o dia a dia da operação. Né? Então, a gente estava
trabalhando quase que duas jornadas, 2 trabalhos simultâneos, internalizar o e-commerce e o dia a dia do e-commerce que já tinha. E aí a pessoa que chama Wanda Dias, foi uma consultora externa que a gente trouxe, e ela nos ajudou a coordenar, a finalizar a parte de cronogramas, pontos de atenção e absorver um pouco, principalmente dessa parte de alinhamento entre as áreas e processos. E aí, de lá em diante, a gente tocou sozinho. Obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta? Aqui. Boa tarde, Daniel, do Grupo Malve. Boa tarde. São 2 perguntas em uma, talvez. A primeira, assim, quais foram os problemas que você enfrentou, os maiores que aconteceram, mesmo mapeando, mesmo planejando tudo? E uma segunda, se eu puder entrar na profundidade, se você conseguiu fazer a migração com a mesma tecnologia ou você teve que montar uma loja nova? Eu acho que a resposta é meio que a mesma. A resposta vale para as 2 perguntas, na verdade. Acho que isso que eu acabei de comentar foi o maior desafio. Quando a gente começou a fazer esse plano de, vamos montar uma loja nova, do zero, e depois a gente vira a chave, que eu acho que não vai perder os dados. E até então a gente achava que não ia perder os dados. Aí, numa das reuniões com a Cadastra, eles falaram, temos um problema, do jeito que a gente está caminhando, não vai dar certo, a gente corre risco de perder os dados. Daí a gente deu um passo atrás, e aí tivemos que fazer um novo formato de arquitetura justamente para não perder os dados. Então, acho que esse foi o ponto mais crítico. A gente já estava trabalhando nesse sentido e tivemos que rever o projeto. Aí foi uma reunião bem tensa. Eu estou olhando aqui, meu time está aqui na frente, então eu estou olhando as carinhas, assim, lembrando da história. E que estava todas as áreas envolvidas, não, acertamos, é isso, vamos lá. Aí, de repente, na reunião, né, uma das pessoas falou, não, mas espera aí, se vocês seguirem nesse rumo, vocês não vão conseguir manter os dados. Eu falei, mas como? A gente falou isso um mês atrás, estava tudo certo, agora não está mais. Aí a gente teve que dar esse passo atrás e aí encontramos a solução. Eu acho que esse foi o maior susto. Sempre tem que ter uma emoção, né, no e-commerce, faz parte. Prazer, sou Iago da consultoria Integration Consulting. Queria saber se você puder contar um pouco mais de como que foi a experiência nesse período pré-go live, né, de conviver. Eu estou tocando uma operação de e-commerce com um parceiro, estou no processo de internalizar e tem que começar a virar a chave de ter a plataforma, não sei se era VTEX que vocês já usavam antes, fazer a migração de ERP. A gente já usava VTEX, então já isso facilitou bastante. Legal. Então, como que foi esse processo de fazer a virada de chave aqui, de todos os sistemas, a logística, esse 90 dias antes ali de fazer o Go Live? Como a gente tem a questão das viradas de coleção, então o timing, tinha algumas janelas no ano que a gente poderia fazer. Você tem que fazer numa época que o estoque não está muito alto, porque senão você tem que transportar, né, muita mercadoria. E também não pode fazer próximo de nenhuma grande data de varejo, que cada vez mais, quase todo mês, tem uma grande data de varejo. Então a gente falou, eu acho que para final de setembro, começo de outubro, tem uma janela ali para a gente fazer o Go Live, porque virou muito outubro, já tem Black Friday, e aí é operação nova, todo mundo novo. Então a gente falou, vamos tentar para final de setembro. Aí, por questões de testes, a gente levou mais tempo para fazer testes do que a gente imaginava. A gente falou, se não rolar a primeira semana de outubro, melhor a gente abortar para final de janeiro. Aí você pega o final do seio e o começo da próxima coleção. Mas aí os outros testes deram certo, os ajustes foram feitos, e aí a gente fez essa virada de chave dia 3 de outubro. E aí correu tudo bem, o site chegou a ficar, acho que menos de 60 minutos no ar, assim, foi bem suave até a transição, teve todo o tempo de indexação, mas correu tudo bem. Mas, de novo, porque a gente fez muito teste. Então, assim, qualquer sinal de teste, pausa e vamos seguir reagendando. Mas, basicamente, a gente criou um outro site paralelo, igual, né? Então, já carregado os produtos, toda a verificação de preço, meio de pagamento, tudo, para realmente só virar chave e transmitir a conta master da VTEX, do full commerce,
para o nosso e-mail da Calvin Klein oficial, e aí fazer a virada, esperar algumas horas de indexação e correu tudo certo. Mas é um momento aguardado, porém tenso, mas é bom. Fortes emoções, né? Esses 90 dias Fortes antes. emoções. Obrigado. Gente, tem tempo para mais uma pergunta. Ali, Bel, ali na frente. Opa, boa tarde. Yuri Boa tarde. da Monte Carlo, tudo bem? O que mudou na dinâmica do time, de gerenciamento assim da rotina do time, e se teve alguma posição que você teve que trazer do mercado? Desculpa, eu não vi a segunda parte da pergunta. Teve alguma posição de alguma pessoa, o organograma, como é que mudou a partir da internalização? O dia a dia operacional mudou totalmente, porque antes a gente tinha uma postura mais de enviar as estratégias e cobrar, e agora era mais de executar. Então, tinha uma ansiedade muito grande do time. Pô, mas se a gente for fazer isso, quanto tempo realmente vai levar? Porque o e-commerce é meio que uma caixa preta, né? Você não tem acesso a fazer as alterações. Então, foi uma fase de descobrimento, assim, do time começar a mexer e falar, nossa, mas isso aqui é muito rápido. E a coisa começou a andar num ritmo mais acelerado do que a gente imaginava. Então, é que em poucos meses a gente falou, nossa, por que a gente não fez isso antes? Assim, para o time foi muito bom, acho que trouxe muita motivação, crescimento para o time, para a empresa como um todo, acabou influindo em outras áreas, então gerou contratações na área fiscal, na área financeira, área de logística, obviamente. Então, para o todo da empresa, foi muito positivo. Legal, obrigado. Queria agradecer, Reinaldo, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, ter compartilhado com a gente sobre esse case. E o Reinaldo vai ficar aqui no cantinho mais um pouco, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, e falar com ele aqui. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, gente. Aproveitem o resto do evento.